No ar o repórter Fernando Martins. Pode ser votado nesta semana o projeto de lei do Senado de número 513 de 2017, que aumenta o limite de potência de transmissão e quantidade de canais das rádios comunitárias do Brasil. O projeto, de autoria do senador Hélio José do PROS do Distrito Federal, aumenta a potência dessas emissoras dos atuais 25 para 300 watts. Associações de emissoras mostram que o projeto é inconstitucional por desvirtuar o propósito da emissora comunitária. Segundo Cristiano Lobato Flores, diretor-geral da ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, na Constituição são claras as diferentes possibilidades da radiodifusão e as emissoras comunitárias e comerciais não podem ser equivalentes. Quando você permite que uma rádio aumente a potência de 25 para 300 watts, ela desvirtua o serviço. Por quê? Porque ela deixa de atender uma comunidade e ela passa a atender minimamente um conjunto de comunidades ou, quiçá, uma localidade ou um conjunto de municípios. Então está aí o desvio de finalidade. A nossa Constituição Federal, usando um pouquinho o juridiquês, né, mas ela previu no capítulo de comunicação social a complementaridade do serviço de radiodifusão. O que isso quer dizer? Que o serviço de radiodifusão é complementar nas suas variadas formas. O assunto está em discussão no 17º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, que ocorre desde segunda-feira em Balneário Camboriú, no litoral do estado. O presidente da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, Marcelo Petrelli, diz que há discussões com os senadores para barrar a proposta. Para o presidente, falta seriedade na propositura e há grave deturpação no propósito das emissoras comunitárias. Na hora que as 5 mil rádios comunitárias viram comerciais, você passa a ter uma questão deturpada em relação à questão comercial e a ausência do conceito das rádios comunitárias, que são importantes, o que elas estão e aonde estão inseridas e de que forma estão inseridas. Então essa deturpação teria um prejuízo enorme, principalmente para a sociedade, que desvirtuaria o propósito principal dela. O senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, foi bastante cobrado no evento e avalia que sim, é preciso ter mais critério na discussão da proposta e não movê-la por interesses políticos. No Senado, votar isso de forma apressada, votar isso de forma até a querer conquistar simpatias, no meu ponto de vista, não é a melhor providência. Nós temos que analisar melhor o assunto, tem que fazer uma avaliação mais cuidadosa, tecnicamente falando. A fala do senador vai de encontro ao que ocorreu em Brasília. O texto foi debatido em menos de 10 minutos na Comissão de Ciência e Tecnologia em abril e foi aprovado em caráter terminativo, isso é, quando não há análise em outras comissões. Com a aprovação, as associações das emissoras de rádio e TV garantem que todo o setor será prejudicado. Olha, é inaceitável que o Senado continue insistindo com essa matéria, professor Vila, e agora a ida para o plenário. Não dá para entender por que o Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado, pautou essa questão. Entre tantos outros temas relevantes que tem no Senado Federal, esse não era certamente o tema mais relevante. É alguma retaliação que ele quer ter com alguém, com algum adversário político, que muitas vezes eles fazem isso com o simples objetivo disso. Esse senador é um suplente do então senador Roberto Hollenberg, hoje governador do Distrito Federal, Roberto Hollenberg. É um senador inexpressivo, esse Hélio José, e está buscando objetivos dele, privados. É um absurdo colocar isso, aprovar nem se fala, quanto mais colocar na pauta de votação. E a pressão tem de continuar, tem de se retirar esse item da pauta, que isso é um verdadeiro absurdo. Eu fico impressionado que a Comissão de Ciência e Tecnologia tenha aprovado, porque eu tenho uma experiência nisso. Há muitos anos eu fui a Brasília para tentar alterar a frequência de uma emissora de rádio. O ministro das Comunicações era Antônio Carlos Magalhães e o seu secretário era um amigo meu da Rádio Presidente Prudente Interior de São Paulo, onde eu trabalhei. Era o Rubens Bussacos, um grande amigo da minha juventude lá em Presidente Prudente. Por isso, aliás, eu fui recebido facilmente pelo ministro. E o Rubens Bussacos me mostrou a impossibilidade de alterar a frequência, porque aquilo era um processo complicadíssimo, científico, da propagação das ondas hertzianas. Elas não podem se misturar no ar, porque aí complica tudo e prejudica, sim,
a aeronáutica, o trânsito dos aviões que se seguem lá em cima por determinadas ondas e determinadas rádios para buscar o pé ou a cabeceira da pista. Então eu fico impressionado. Se você colocar milhares de rádios comunitárias com uma frequência maior, evidentemente vai criar uma confusão impossível. Além de ser uma disseminação que não respeita o decoro com a notícia. Porque nós das rádios, nós temos o compromisso de informar a verdade. Temos jornalistas profissionais aqui dentro analisando cada notícia. E a rádio comunitária, ela fica apenas na mão do seu proprietário, que normalmente é um integrante da equipe do governo, é um testa de ferro do governo, é um gestor do governo, vai propagar coisas do governo e não apenas da sua cultura regional, que é a razão pela qual ela existe. Isso vai complicar tremendamente a vida do cidadão brasileiro, sem nenhuma dúvida. Além de ser, como eu tenho dito aqui há muitos anos, uma terrível força de dominação da sociedade pelo poder, de cima para baixo. Porque são testas de ferro que terão a concessão. Na verdade, chama-se autorização. A concessão é para a rádio. Para as pequenas, chama-se autorização, sem a responsabilidade de uma concessão. É preciso que o parlamento brasileiro reveja isso como... Usado como o rádio tem dificuldade de se acertar na vida, a gente luta contra a Voz do Brasil há décadas e não consegue definir a extinção dessa coisa horrível que é a Voz do Brasil.